A Porto Editora tem o prazer de vos receber para mais uma edição do Porto de Encontro. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias e da Antena 1. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos a todos boa sessão. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Porto de Encontro. Esta é uma edição especial, apesar dessa intempérie, e daí os nossos agradecimentos muito especiais por terem vindo. Quem cá está é mesmo quem quis vir, e daí os nossos agradecimentos profundos. Mas dizia que esta é uma sessão muito especial, e não apenas pelo facto de ser a meio da semana e num horário mais tardio do que é habitual. É especial, sobretudo, porque recebemos alguém que está muito próximo do nosso ciclo, ou não tivesse sido ele, aliás, o primeiro convidado deste Porto de Encontro, como alguns de vocês se recordarão. Foi há 11 anos, no Palacete de Viscondes de Balsemão, e 6 anos depois ele também esteve num Porto de Encontro, no lotado Teatro São João. Desta vez está aqui de novo e é sempre um enorme prazer recebê-lo, e estará sobretudo para falar sobre o seu novo livro, um livro sobre o mal intitulado O Diabo, livro esse que tem a sua primeira apresentação precisamente aqui no Porto, e é um enorme prazer recebê-lo. Antes de falar um bocadinho mais sobre o nosso convidado, Gonçalo M. Tavares, permitam-me também fazer breves e justas referências a quem também vai participar nesta sessão. É o caso do Álvaro Domingues, bem conhecido de nós todos, professor universitário, geógrafo, e que se irá juntar à nossa conversa lá mais para diante. Quem também repete a sua presença é o Hugo Araújo, que irá ter a seu cargo as leituras. Quanto a Gonçalo M. Tavares, seria talvez fastidioso repetir tudo quanto ele alcançou nestes 20 anos, sensivelmente, em que tem publicado. Diria que é hoje, seguramente, o autor português vivo mais traduzido e publicado em diferentes países. Um feito totalmente justo para uma obra que continua a desafiar-nos, como é, disso exemplo, o mais recente livro, O Diabo, que estará em foco nesta sessão. Sem mais demoras, por favor, uma salva de palmas para Gonçalo M. Tavares. Aqui no meio. Onde? Aqui, por favor. Fantástico. Bem-vindo, Gonçalo. Já cá Obrigado. estiveste noutros cenários. Sim, e sim. Para lançar um livro chamado O Diabo, nada como termos um tempo diabólico, que foi o que nos caracterizou esta tarde. Acho que temos que agradecer às pessoas presentes, são os heróis. Os resistentes, sem dúvida. E já vamos Eu estava chamar... na dúvida se vinha ou não. A certa altura, às 7h30, estava mesmo na dúvida. Estava a chover mesmo. Mas é ótimo estarem aqui. Já vamos chamar o Diabo e haverá muito por falar ao longo desses 90 minutos, mas queria primeiro falar sobre a tua escrita, algo que te é muito caro, e até porque começaste a publicar, não escrever, mas há sensivelmente 20 anos. O escritor nasceu muito antes, escreves de forma incessante desde os 18, mas o que é que achas que mudou nesses 20 anos? Não do ponto de vista exterior, ou seja, a receptividade em torno dos teus livros, as traduções, etc. Mas do ponto de vista íntimo, pessoal, o ato da escrita hoje, quão diferente é de 2001, 2002, quando publicaste o livro da dança? Bem, não sei. Antes de mais dizer que é um prazer, mais uma vez, estar no Porto. É um sítio que me recorda muito o Paulo Cunha Silva, de quem era muito amigo, com quem eu fiz um livro que é o Atlas do Corpo e Imaginação, foi o meu orientador de doutoramento na altura. E sempre que venho ao Porto lembro-me dele, e acho que é bom repetirmos o nome de pessoas que eram ótimas e que já não estão. E é mesmo um prazer estar no Porto. É uma pena, uma tempestade grande, tinha algumas pessoas que disseram que não, por causa disso não vieram. Mas dizer que sobre a questão íntima da escrita, há uma coisa que é ótima, que eu há pouco tempo, numa outra entrevista, disse. Eu tive agora um tempo grande, anos, quase sem dar entrevistas, e agora decidi assim abrir mais. Mas uma coisa que eu acho ótimo, quer dizer, que eu acho que me aguentei é sinto mesmo que não me vendi, ou seja, é fácil aos 18 anos, nós lemos os livros todos e lemos aqueles livros muito libertários, não é? E pensamos, bem, eu nunca me vou render ao dinheiro, nunca me vou render ao não sei quê.
aos 18 anos é brincadeira de crianças, não é? A pessoa não se render a uma série de diabos que vão aparecendo de diferentes formas. A coisa de que eu, sinceramente, que mais me orgulho, isso tem a ver com o exterior, passaram não sei quantos anos, desde os 18, e eu sinto, não consigo fazer as contas, mas são alguns, mas sinto que não me vendi, isso é muito engraçado. O diabo vai aparecendo de diferentes formas e realmente diferente quando o diabo aparece, por exemplo, em forma de dólar aos 18 anos, nós dizemos, não quero escrever. Depois, quando aparece aos 20 e tal ou 30, já é outra coisa. Depois, quando já temos filhos e o diabo aparece com o mesmo dólar. Estamos mais dependentes, vulneráveis. Sim, e eu orgulho-me do diabo ir aparecendo periodicamente e eu tranquilamente vou dizendo não, quero Mas escrever. até por isso, pegas aí numa coisa interessante que encadeia na segunda questão que te queria colocar, que é o seguinte, essa ausência de concessões que caracteriza a tua escrita, não é? Que é muito livre, em função dessa ausência de concessões dos teus livros, surpreende de algum modo a receptividade, o facto de chegarem a tanta gente? Porque há autores, sabes bem que há formas para suavizar o estilo, para ser mais comercial, para chegar a mais gente, e tu, mantendo-te fiel a essas premissas, não é? De seres autêntico e não... surpreende que ainda assim eles cheguem a tanta gente? Eu acho, bem, quem está aqui e coincide comigo com esta ideia de quanto mais o tempo vai passando, pronto, nós vamos olhando para as coisas de uma forma diferente. E, por exemplo, para mim é muito claro que, se me perguntarem, quando alguém lê um livro teu, tu preferes que gostem ou não gostem? Claro que prefiro que gostem. Isso não há dúvida. Se alguém não gosta de um livro, não entra tanto no livro ou tal, não é algo que eu aprecio. Pergunta a seguir, farias alguma coisa para alterar o livro, para conquistar alguém que não gostou do livro? E a minha resposta é não. Ou seja, eu faço os livros que quero, gosto muito de ter leitores, acho que há um tipo de autores que os leitores até vão crescendo, e eu acho que eu faço parte desses autores com determinado tempo, acho que vai aparecer esse tempo, mas não vou alterar nada do livro. Mas em relação a isso... Coisa mesmo e a concessão, é engraçado, quem gosta de linguagem, a concessão é mesmo uma coisa analítica. Estou com muita curiosidade de ler o livro do Rui, que ainda não li. Eu tenho uma casa onde chegam livros que depois tento encontrá-los, não sei onde, depois tenho um ateliê, depois às vezes não sei, e às vezes quando estou fora. Mas a não concessão começa na frase, às vezes começa na palavra. Eu já disse isso algumas vezes. Eu corto muito. Sim. Muito quando estou a rever. Cada vez mais? Pois não sei. O diabo, o editor Eduardo Boavida, eu tenho que cumprimentar o editor Eduardo Boavida da Bertrand, que é um editor extraordinário mesmo, que eu tive um grande prazer de me cruzar com ele. Cumprimentar o Carlos, a Vânia, enfim, a equipa da Bertrand é muito, muito forte. O Rui está aqui também. Está ali perto da Bertrand e é um grupo mesmo de pessoas que resolvem coisas como, por exemplo, eu vinha a chegar e bati com o meu carro. Foi muito bonito, é aquela coisa mesmo da concentração. O que eu estava a dizer, estava a olhar para o Google Maps, não é? que eu se não me pusesse lá ainda estava aí algures, às voltas de carro. Eu estava absolutamente feliz porque vi o hotel a 2 minutos. Eu lembro perfeitamente do momento de felicidade. 2 minutos e pau, bati. E fiquei sem a matrícula da frente, e estou ainda sem a matrícula da frente. E pronto, e uma coisa absolutamente extraordinária dos editores da Bertrand, do Rui, que está aqui também, da Contraponto, etc., é que estão a tentar resolver o problema da matrícula. Isso é uma marca... Está sem identificação automóvel. É uma marca de editor extraordinária. Mas essa coisa, estava a dizer que é uma coisa analítica da frase. Eu às vezes corto e sinto que fica mais concentrado, mais denso. Mais denso é mais difícil. Mais difícil não tenho dúvidas nenhumas, menos leitores, às vezes. Mas falava sobre não gostar, mas às vezes não não gostar que é bom. Não é? Eu não me digo de cortar, de continuar. Eu já escrevi sobre isso. É bom a minha mão não tremer, eu sinto que vai ficar... Ou seja, eu sinto que claramente vai ficar melhor quando eu cortar. Sinto que claramente posso perder 5 leitores por
está menos fácil, está menos didático, está menos explicativo. Às vezes basta cortar um adjetivo, uma coisa, às vezes é uma coisa... Mas esse processo é puramente individual, és tu que... Sim. Mas é um processo mesmo de... Porque há qualquer... E, por exemplo, também da questão do romance. Eu acho que há uma obsessão por a ideia de escrever romance. Há uma rendição que me parece muitas vezes económica. Se fosse uma questão de um estímulo criativo, um criador quer escrever romances. Mas eu acho que há muito... É o contrário, é as prateleiras, o dinheiro quer que os escritores escrevam romances. E quando é o dinheiro que fala, é uma coisa... E isso, das coisas que mais me aflige é com as infinitas possibilidades que a escrita tem. Por exemplo, o diabo são mitologias, são pequenos mitos, pequenos fragmentos, um bocado como os mitos clássicos, são pequenos, como se alguém olhasse para uma situação do diabo, a escolher qual dos 5 meninos vai comer, porque está com fome, depois não está com muita fome, portanto não vai comer os meninos grandes, sobe nos meninos pequeninos, porque a fome dele é pequenina, depois vai tirar à sorte, com uma moeda, qual dos meninos é que vai ser comido e vai ao forno. Isto é um bocado violento, mas tem uma parte também cómica ou trágica. E eles depois começam, como estão a jogar à moeda, estão muito divertidas as crianças, porque aquilo de repente é um jogo para eles serem comidos, mas é um jogo e, portanto... Já vamos chamar o diabo. Mas só para dizer, eu quando comecei a escrever isto. Estou diante do alfabeto e começo a escrever. Nunca me passaria para a cabeça sentar-me e dizer, agora vou escrever um romance. Isso não existe para mim. Ser-te-ia fácil continuar a dar sequência a uma série muito aclamada, O Reino... É por isso que também te recusas um bocadinho a dar a continuidade mais lógica? Não respeito muito... Eu há pouco tempo falei disso. Eu respeito muito, sei lá, o Philip Roth, por exemplo. É um escritor que escreve mais ou menos sempre o mesmo livro. É um escritor que eu acho muito bom, muito bom. Há grandes escritores que escrevem mais ou menos sempre o mesmo livro. Eu não sou assim, eu sou completamente diferente e, portanto... Mas é sobretudo por ti, é um desafio individual que te faz com que cada livro tem que ser diferente. Se eu sei fazer uma coisa, porque é que eu hei de fazê-la de novo, não é? Está feito. Quer dizer, eu escrevi o Jerusalém, eu sei fazer aquilo, quer dizer, eu não preciso de prova porque eu fiz aquilo, portanto, não preciso... E, portanto, a partir do momento que eu faço um livro daqueles, não me interessa fazer um livro semelhante. Claro que eu gosto de uma espécie de livros da mesma família, mas tento... Mas deixa-me só concluir a questão do romance e da história. O que eu acho, falando até de uma forma geral, eu gosto muito de arte contemporânea, de teatro, enfim, está aqui o Álvaro, gosto muito de arquitetura, de uma série de coisas. A arquitetura talvez seja uma exceção, enfim, mas as artes estão muito rendidas à ideia de contar uma história, como se fossem uma espécie, como se as artes tivessem todas se transformado na avózinha. Não é? As artes são a nossa avózinha que está a contar histórias. Vamos a um teatro e ouvimos uma história. Vamos a um filme e ele conta uma história. Abrimos um livro e ele está a contar uma história. Mas a base do cinema não é a história. A base do cinema é a fotografia. O cinema vem da fotografia. Por exemplo, vemos um filme do Tarkovsky e percebemos que o cinema vem da fotografia. Paramos cada fotograma e aquilo é incrível. E é evidente que ele pode contar uma história, mas ele percebe que a base do cinema é a grande fotografia. O teatro, a grande base, não é contar histórias, é a presença. A questão do corpo estar presente é uma coisa que distingue o teatro de todas as outras. A literatura, a base é a linguagem, é a frase. E, portanto, não é contar histórias. Esta ideia de que a literatura, o teatro, o cinema têm que contar histórias, e quando não conta histórias as pessoas protestam, é algo que é de alguma maneira um esmagamento da economia perante a criação, não é? É uma visão empobrecedora. Empobrecedora e muito... E de alguma maneira quer dizer que coloca as artes ao serviço. Repara, mesmo a nível de prateleiras, ou seja, o que é engraçado é que há toda uma... Na arrumação por géneros. Há toda uma... Por exemplo, o tamanho dos livros, não é? O tamanho dos livros há um tamanho de papel que é mais barato. Começamos logo ali. Há um tamanho de papel que é mais barato. Há prateleiras que têm uma determinada dimensão. A partir há mesmo, por exemplo, há mesmo caminhonetas que têm uma estrutura de levar, por exemplo, material que tem a ver com a dimensão do material. Se o material for um bocado desigual, em vez de levar 50 caixas num grande caminhão de tiro,
leva 30. E isto está estudado ao milímetro, ou seja, a certa altura as pessoas não estão a criar, estão a fazer um livro que está dentro de um determinado conjunto de dimensões para caber numa prateleira, etc, etc. Há uma coisa absolutamente pavorosa para quem gosta de livros. Se nós formos à secção infantil dos livros, os livros são mais imaginativos, mais criativos, mais surpreendentes para um adulto do que os livros para adultos. Os livros para adultos tornaram-se em monótonas formas de contar histórias sempre, como se as histórias já não tivessem todas contadas e como se a base da literatura não fosse a linguagem. Claro que isto é discutível, podemos eventualmente discutir isso, mas eu julgo que é isso. Mas deixa-me só colocar-te uma questão também relacionada, antes de escutarmos o primeiro excerto do Diabo. Quando falas da linguagem, da escrita, é frequente aplicares termos como máquina, potência, força. Para ti é líquido, é certo que a escrita, a linguagem tem esse poder efetivo? Porque muitas vezes dizem são só palavras, mas para ti uma palavra nunca é só uma palavra. Por exemplo, do Hamlet, talvez uma das citações mais famosas do Hamlet é words, words, words. Mas há quem diga, é engraçado isto, porque a interpretação que se dá normalmente, quem conhece, ele está a olhar para um livro, o Hamlet, está com uma série de problemas e está a dizer words, como se fossem parole, palavras, não interessa para nada. Mas há uma interpretação muito engraçada que é completamente diferente, que é, o Shakespeare era uma coisa muito para interpretar oralmente, e se nós dissermos words, 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 fica words, words, words. Swords, espadas, não é? Lâminas. Ou seja, ele pode estar a dizer isto que eu estou a ler é corta, não é? E de alguma maneira eu acho que a linguagem, a ideia da linguagem tem uma potência gigantesca. E acho que uma das potências, eu espero que o Diabo consiga isso, ou pelo menos tentou isso, uma das potências tem a ver com estimular. Ou seja, em vez de adormecer, estimular. E é uma das coisas também que me parece clara dos tempos, enfim, não quero parecer um pessimista dos tempos modernos, mas eu escrevi um texto sobre literatura para cansados. Ou seja, a tese era uma tese muito simples. A sociedade está a cansar as pessoas e as pessoas, quando vêm exaustas do trabalho, estão a trabalhar 10, 12 horas. Em 2022, nos países mais desenvolvidos, estão a trabalhar 10, 12 horas. Quando, por exemplo, em 1960, o Pete Seeger cantava músicas a dizer 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer, 8 horas para dormir, que parecia quase óbvio, não é? E as pessoas estão cansadíssimas. E quando abrem um livro, a sua energia está no mínimo. Portanto, o que eles querem receber é uma espécie de descanso, de massagem tailandesa e querem adormecer o mais rápido possível. Portanto, de alguma maneira está-se a fazer literatura para cansados e literatura para adormecer. Quem tem filhos, digamos, aquele momento historicamente simbólico e bonito da pessoa ler histórias. E às vezes histórias terríveis, lá está. Histórias que podem ser, o diabo está a escolher entre 5 meninos qual é que vai comer, como tem pouca fome, vai pensar se come os mais pequeninos, etc. São histórias deste horror, de um horror que é cómico ao mesmo tempo, e eles adormecem a meio. É muito impressionante. Mas o que me parece agora é que há uma tendência para querer adormecer os adultos. Não é? Há um paternalismo que faz com que muito da arte que se faça seja uma arte para adormecer adultos. Mas é por isso que também estamos cada vez mais preguiçosos. Eu lembro-me da tua intervenção há um ano na sessão na Casa da Música, da homenagem a José Saramago, em que falaste precisamente disso, do facto de estarmos cada vez mais preguiçosos, do ato de pensar ser quase um luxo. Sim. De que forma é que isso pode fazer com que ler, escrever se tornem cada vez mais atos de resistência? Sim, ler já é um ato de resistência, porque é um ato, para alguém ler tem que estar isolado, tem que estar deslinkado, não é? Desligado. Isso já é um ato revolucionário, a pessoa estar desligado, não é? Optar por estar ali concentrado, fechar a internet, fechar tal. Mas é engraçado que da outra maneira, estar ligado constantemente é estar completamente disponível. Esta ideia de eu estar completamente disponível para qualquer pessoa, a qualquer momento, eu não sei como é que se comprou esta ideia, como é que pessoas lúcidas, com mais de 18 anos, que leram livros, como é que entram tranquilamente numa servidão voluntária.
Há um clássico da política que é servidão voluntária. Ou seja, eu ofereço-me voluntariamente para ser escravo, para estar disponível a qualquer momento para qualquer pessoa. Estar disponível a qualquer momento para qualquer pessoa, para qualquer empresa, para interromper o meu trabalho porque a EDP me mandou um... Isto é a loucura total. De um certo ponto de vista, é uma desvalorização brutal do nosso trabalho. Uma das coisas que me parece mais chocante em 2022 é como todos, individualmente, quando nós interrompemos, quando eu interrompo, eu estou a trabalhar, há um bip que chega, eu vou ver, e é uma coisa da EDP que eu tenho que pagar a eletricidade. O que eu estou a dizer, ao interromper o meu trabalho, por causa disto, o que eu estou a dizer é que isto é mais importante. Porque eu só posso... Quando eu sou interrompido, aquilo que me interrompe, se eu aceito a interrupção, aceito que o que me interrompe é mais importante do que eu estou a fazer. Portanto, eu estou constantemente a dizer que o meu trabalho é uma bosta, uma porcaria, que não interessa a ninguém, porque qualquer coisa me pode interromper, um bip, não sei o quê, mas é por isso às que 4 da manhã, não sei o quê, um pizza de 4 estações e estamos sempre a interromper. É uma Mas é algo com que nunca vais aprender a lidar. É por isso que defines, ainda há pouco numa entrevista disseste que és um conservador ultrapassado nesse aspecto. É algo com que nunca vais estar apto a lidar. É engraçado que as palavras, por exemplo, nós temos por exemplo, lento e rápido, não é? Nós passamos rapidamente de palavras que são descritivas para juízos de valor. Há uma tal publicidade sobre a tecnologia, sobre a ideia de que velocidade é bom, e tratam-nos como crianças, dizem velocidade é bom, velocidade é bom, velocidade é bom, lentidão é mau, lentidão é mau. E nós ficamos meio hipnotizados. A velocidade é, quando dizemos que uma coisa é veloz, estamos a descrever. Quando dizemos que uma coisa é lenta, estamos a descrever. A velocidade pode ser boa, se é necessária a velocidade, mas pode ser má se é necessária a lentidão. A lentidão pode ser boa ou má. É uma descrição. A questão que estavas a falar, da outra palavra que estavas a dizer... Conservador, ultrapassado. Sim. É um bom exemplo. Não sei porquê, colocou-se o selo do negativo no conservador. Sim. E o selo do positivo no progressista. Então, às vezes temos mesmo que pensar como as crianças, porque as crianças pensam brilhantemente. Se eu conservar uma coisa boa, é bom. Se eu conservar uma coisa boa, má, é mau. Se eu progredir para uma coisa boa, é bom. Se eu progredir para uma coisa má, é mau. Ser progressista não é bom, tal como ser rápido não é bom. E ser conservador não é mau nem bom. Não é? E, portanto, se a pessoa... Eu sou conservador no sentido, por exemplo, o que me interessa na literatura são os livros. Eu sou muito conservador. Não me interessa o resto que anda lá à volta, se o escritor anda com uma saia travada ou com não sei o quê, ou se... Não me interessa isso, absolutamente. E sobre a dificuldade, já agora que falaste disso, já que estamos no centenário do Saramago e da Agostina, são dois autores que eu admiro imenso, mas são autores completamente diferentes. Eu diria, enfim, poderão não concordar, mas eu diria que o Saramago é de uma leitura fácil, digamos. É um autor extraordinário, eu acho que é um clássico. Portanto, nada disso tem a ver... É engraçado como quando eu estou a descrever, há sempre a tendência para pensarmos que é um juízo de valor. A escrita do Saramago é bastante simples. É um escritor absolutamente extraordinário. A escrita da Agostina, por exemplo, é muito difícil, é muito densa. E o que é incrível é como as pessoas desistem da dificuldade. Eu tenho um familiar muito próximo que é da matemática e, por exemplo, a matemática, por acaso, ensina-nos isso, porque quando um matemático está diante, por exemplo, de uma equação que não consegue resolver, o que é que ele faz? Ele não começa a fugir e a dizer, olha que está ali uma equação que eu não consigo resolver. Não é? Olha, está ali um livro da Agostina que eu não consigo. Não, ele fica lá, enfrenta aquilo e tá. Hoje não entendo, hoje é quinta-feira, não entendo, amanhã entendo 10%, depois da manhã 15%, 20%. Passado 15 dias, entende. Depois diz, olha, isto já entendo. E quando lhe dão, portanto, deem-me algo mais difícil. E quando lhe dão de novo a mesma dificuldade, ele diz, não, isto já é... Compensou o esforço. Ou seja, eu acho que esta ideia de quando eu não entendo, desisto, e quando eu não entendo, insulto o que não entendo, em vez de insultar a minha preguiça intelectual, é uma coisa mesmo dos tempos modernos. E a escola é totalmente paternalista. O menino não entendeu, então vamos simplificar. Não é? Isso é um absurdo. Quer dizer, se o menino não entendeu,
tem que Fazer esse esforço. Tem que fazer um esforço. Gonçalo, já prosseguimos a conversa. Vamos só abrir o momento, o espaço para o primeiro excerto da leitura do Diabo. Chamo ao palco o Hugo Araújo. Duas revoluções, uma para cada lado. O homem fraco diz que sim de um lado e do outro diz que não, como se tivesse duas cabeças. Aliás, o que se passa é isto. Ele, o homem fraco, faz apenas um certo movimento, mas os observadores, partindo de diferentes pontos de vista, interpretam esse movimento de forma distinta. Sim, não. Eis uma das grandes habilidades do homem fraco. Consegue dizer sim e não ao mesmo tempo. Uma habilidade de circo, uma habilidade espiritual, uma habilidade de autodefesa que levou muitos anos a aprender. O homem fraco evita comprometer-se e por isso os músculos que comandam os movimentos do pescoço conseguem dizer sim e não simultaneamente. Há também a máquina a vapor. A máquina a vapor arranca e leva lá dentro a Carta dos Direitos dos Humanos, porque estes não avançam antes de existirem máquinas que os pudessem transportar. Ali vão as leis, numa das carruagens, a Carta dos Direitos dos Humanos bem selada. Mas depois, estranhamente, há um homem, que é o homem forte, que está à janela de uma das carruagens com um altifalante. Ali está ele, como se tivesse perdido a razão, a gritar alto todas as leis da Carta dos Direitos dos Humanos. Ser livre, escolher a religião, vomitar, descansar e coisas ainda mais fortes e nítidas. E ali está aquele homem quase a ficar rouco, a gritar os direitos humanos para a floresta, pois o comboio passa por muitas florestas, e ele não para, não suspende a sua convicção, vai gritando pelo altifalante os direitos dos humanos para a floresta. É ela que é preciso ensinar e exigir coisas. Como se tivesse perdido a razão, eis o homem forte lutando para impor os direitos dos humanos, não aos homens maus, mas à má floresta. Algo não terá ele percebido, ou será, pelo contrário, que ele percebeu tudo? Mas os direitos dos humanos não se impõem apenas à floresta. O homem forte, numa das paragens, no meio de uma estepe enorme, sai com os outros passageiros e, de altifalante sempre encostado à boca, lá vai ele, dirigindo-se à enorme casa das máquinas, que deita fumo e faz barulho regular. Aí, mantendo a sua loucura, ampliando a sua loucura, lá está ele a gritar, pelo altifalante, os direitos dos humanos para as máquinas que não sabem ouvir, a ensinar à força as máquinas, colocando o altifalante no que entende ser o ouvido da máquina e gritando o direito ao vómito, o direito ao lazer, o direito a não ser humilhado. Mas por que faz ele isso aos ouvidos de uma coisa que não tem ouvidos? Porque insiste ele em repetir os direitos dos humanos ali dentro, na casa das máquinas. Está louco, o homem forte. Um homem que no início da viagem parecia indestrutível e quase imortal. O comboio vai arrancar e o homem forte baixa o altifalante e corre rapidamente para o comboio. É um louco, mas tem um altifalante. Tem um altifalante, mas é um louco. Posso só dizer algumas coisas sobre isto? Sim, mas eu ia a fazer... leitura foi ótima. Exatamente. Mas pegava-te só na última frase mesmo dessa leitura do Hugo. Perguntava-te se hoje temos muitos loucos com altifalante no nosso... Não. Hoje o que é importante é ter altifalante, isso é evidente. Portanto, quem está na posse de altifalante está na posse do poder, não é? Isso é muito evidente. E, portanto, já não é uma questão... É mesmo uma questão de volume, não é? É mesmo uma questão de volume. Mas duas ou três coisas. Por exemplo, este top... só para dizer, o Mitologias, por exemplo, ao contrário de um livro como Quem Conhecer, o Jerusalém ou Aprender a Rezar na Era da Técnica, são livros em que o narrador reflete, enfim, pensa.
Aqui as histórias estão apresentadas e depois quem quiser interpretá-las, interpreta, e há várias possíveis interpretações, não é? Mas nunca há uma interpretação do narrador, não é? Por exemplo, mas fazendo aqui 2 minutos de interpretação possível, há infinitas outras. Por exemplo, esta ideia é interessante sobre o homem fraco que para uns parece que diz sim, para outros que diz não, não é? Isto acho que marca muito uma espécie de multidão que está a nascer e a multiplicar-se. Esta multidão que consegue para uns parecer que diz sim, para outros parecer que diz não. E o homem forte sempre foi, tradicionalmente e filosoficamente, aquele que claramente, tranquilamente diz sim, não. Aliás, o que caracteriza um bebê quando dá um passo em frente é o não, não é? Esta coisa. E é interessante que os bebés, os miúdos, até coisas básicas como comida, dizem não, não, não. Ou seja, não dizem um ambíguo sim, não. E é muito interessante como nós desaprendemos a dizer um afirmativo não, claro, ou um afirmativo sim, não é? Estamos a transformar, de alguma maneira, sem curso de diplomata, estamos todos a transformar-nos em diplomatas. E isso é interessante ou não. Sobre os direitos, é engraçado sobre os direitos animais. Há um grande manifesto muito conhecido de uma filósofa que é dos direitos dos animais e isso já está adquirido, não é? Por exemplo, ainda há pouco tempo uma mulher, julgo, maltratou uma ave, não é? E foi presa. Ou seja, hoje, se nós maltratarmos animais, podemos ir presos. Isso está muito claro. E é engraçado que está em movimento, está em curso uma coisa muito interessante, que é quase, quer dizer, é quase colocar, por exemplo, a paisagem com personalidade jurídica, pensando até num sketch dos Gato Fedorento, não é? Porque há um movimento, porque os animais, o que é que acontece? Há advogados que podem defender já animais, não é? E há um movimento de começar a poder ser... Mas enquanto cidadão, o que é que parece essa consciencialização que precede? Não parece uma coisa interessante, porque é difícil, como sabemos, o argumentário de uma montanha é um bocado pobre. A montanha fica ali, continua ali, está ali... Mas não choca, não colide um bocadinho com uma certa indiferença nossa perante o sofrimento de humanos e muitas vezes... Claro, quer dizer, eu isso não ponho hierarquia, sim. Quer dizer, ponho hierarquias, claramente, ou seja, os clássicos gregos já punham isso, eles diziam que há um amor de baixo para cima, de cima para baixo, por exemplo, que é o amor de um humano em relação aos animais. Depois há um amor igualitário entre humanos, depois há um amor de baixo para cima, de devoção, por exemplo, em relação a um Deus, em relação à natureza. E eles diziam uma coisa muito bonita, portanto, eles diziam que há 3 tipos de amor. De cima para baixo, que é, por exemplo, o humano em relação ao animal. Entre iguais, entre humanos, e depois de baixo para cima, de devoção. E é muito interessante, eu só recentemente, para aí há 6 anos, é que tive pela primeira vez um cão e realmente eu percebi esta coisa, que é uma relação afetiva forte, não é uma relação entre humanos, mas é uma relação afetiva forte. Mas é interessante, se nós só tivermos a devoção, o amor entre humanos, digamos, que foi isso, nós pusemos Deus numa gaveta, não é? E está lá na gaveta das velharias, para muitas pessoas. Está lá e quem não tiver este amor, por exemplo, em relação a um cão ou qualquer coisa desse tipo, que nós achamos que claramente, hierarquicamente, não está ao mesmo nível, não vou dizer que é inferior, mas não está ao mesmo nível do humano, nós temos apenas um tipo de relação amorosa, digamos. E os gregos tinham uma coisa muito bonita, que diziam: quem não tiver estes 3 tipos de amor na sua vida é uma pessoa incompleta. E é muito engraçado. Porque se nós não tivéssemos esta relação com alguém, com algo que achamos menos importante, e se tivermos eliminado Deus, por exemplo, nós não amarmos ninguém que consideramos que é mais forte do que nós, que é mais importante do que nós, e que é muito típico, porque quando nós eliminamos Deus, quase que eliminamos isso, é de uma arrogância enorme. É eu dizer, não há nada que eu ame que considere que está acima de mim. Isto é de uma arrogância absolutamente incrível. Para os crentes há Deus, a natureza substituiu um pouco, não é?
Eu acho que o sistema ecológico, o que me agrada, há coisas que não me agradam no sistema ecológico, seria uma conversa longa, mas o que me agrada na ideia ecológica é esta ideia de, bem, se não formos crentes em termos de, digamos, de deuses, colocar, pelo menos dizermos, a natureza é mais importante que nós, não é? Individualmente. E isso parece-me importante e isso tem que ter consequências, não, enfim, mas não sendo um extremista, mas eu acho que se não somos crentes, acho que temos que pôr lá alguma coisa em cima, senão ficamos coxos, claramente, de uma possibilidade amorosa, não é? E desta coisa maravilhosa que é eu amar alguém amar alguém ou algo que acho que é mais importante que eu. Essa categorização continua a fazer pleno sentido tantos anos depois? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas nós ocidentais temos imensas qualidades, mas temos uma arrogância da decisão individual, não é? E esta ideia de não termos nada acima da decisão individual ser o topo é qualquer coisa de... Por exemplo, nós desvalorizamos muito a entrega. Alguém entregar-se a uma causa e, portanto, abdicar. Entregar-se é abdicar, de alguma maneira, da decisão individual. Nós desvalorizamos muito isso. Por exemplo, eu tenho um amigo inteligentíssimo que era capaz das decisões mais incríveis, que entrou num mosteiro. E o que é entrar num mosteiro? É dizer, a partir de agora, eu não vou decidir nada. Como àquelas horas, rezo àquelas horas, não vou decidir nada. E isto, nós podemos dizer, bem, este pateta está a abdicar desta coisa grandiosa de poder decidir. Mas ele está a fazer a grande decisão. Ao entrar ali, está a tomar uma grandíssima decisão, que é infinitamente maior do que a decisão de eu hoje ir para a esquerda ou para a direita e vou ver que filme é que eu vou ver. Eu posso decidir que filme é que vou ver, coisa incrível. Quer dizer, isto é uma decisão miserável, não é? É uma decisão pronto. E ele fez a grande decisão, que é de repente abdicar, não é? E nós, ocidentais, temos uma tendência muito para pôr a decisão individual no topo do... E é interessante, podemos decidir, podemos votar, é interessante, mas a entrega, por exemplo, a ideia de sacrifício, que nós... Quem viajar, por exemplo, para o Oriente, choca muito, no Japão, por exemplo, choca muito uma sensação de que não são indivíduos totalmente autónomos, mesmo vivendo numa democracia. Mas a ideia de decisão individual não tem ali um peso grande. Há ali qualquer coisa de coletivo, quase de formiga, de alcateia, da questão das abelhas. Por vezes tendemos a confundir a disciplina com a obediência. Sim, e eu acho que, por exemplo, em algumas sociedades humanas hoje, podemos criticar ou não, eu estou a falar muito rápido de coisas que são muito complexas, peço desculpa, e teríamos tempo, se calhar, isto era um debate possível, mas eu acho que há sociedades humanas, por exemplo, o Japão é um bom exemplo, que são democráticas, e em que a questão da decisão individual está muito abaixo, ou seja, o que é que eles põem acima do amor individual? É o amor pelo coletivo. E isto pode parecer uma ideia muito comunitária, muito comunista, no pior dos sentidos, ou comunitária no melhor dos sentidos. Mas é uma ideia que se sente em alguns países, por exemplo, em Portugal não, que é esta ideia de que nós não pomos o coletivo acima. Um choque que eu tive no Japão... E viu-se agora no combate à pandemia, não é? A diferença que houve nos países europeus e asiáticos. Eles já usavam máscara antes, havia muito... Mas só para dar um exemplo, a primeira vez que eu fui ao Japão, uma das coisas que choca é... Temos lixo. Olhamos em volta, não há lixo na rua, mas não há caixotes de lixo. Portanto, o que é que se passa? E de repente percebemos que toda a gente tem um saquinho, não é? E é responsável pelo seu lixo, põe na mochila e tal. Portanto, e há ali o que se sente mesmo é que para cada... Claro que isto é uma caricatura, claro que há exceções, mas a sensação que há ali é que há algo mais importante que eu, que é um nós coletivo humano. Isso eu acho que nós perdemos um pouco com o descalabro das utopias do século XX, não é? De repente, aquelas utopias do nós fizeram com que, portanto, o nós não resulta, quando nós pensamos em nós, terminamos a guilhotinar a cabeça uns dos outros, não é? Como na Revolução Francesa ou na Revolução Soviética ou noutras revoluções, e de repente estamos a desistir do nós, e agora há o eu como
como se não existisse nenhuma outra figura, nenhum outro sujeito com mais potência que o eu, não é? Ao ler o livro... Mas só para dizer, sim. Claro que o tu não pode ser mais importante que o eu, isso parece-me essencial, não é? Nem o ele, mas o nós é bonito, nem o vós, nem o eles. O nós acho que é engraçado, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O nós é o único que eu acho que é mais, em termos de hierarquia, é o eu e o nós. Eu submeter-me ao tu acho que é miserável. Eu submeter-me ao ele é ainda mais miserável, não é? Ou eles ainda mais. Mas o nós é muito bonito. Sim, há uma diluição. Sim. Gonçalo, ao ler o livro, isto é linguística e política. Há uma passagem, o livro fez-me lembrar uma certa passagem bíblica, mas aplicada não a Deus, mas ao diabo. Achas que o diabo, está no meio de nós? No meio, eu acho que está sentado. Não, o diabo já se sentou em todo lado e o diabo é uma... Ou fomos nós que o convidámos a sentar-se? Não, o diabo é uma figura muito atrativa e muito, em alguns mitos é pintado de vermelho, não é? Com uma capa, outros é pintado de negro, outros de transparente, outros o diabo é a metamorfose, o diabo pode adquirir qualquer... O diabo facilitava porque se nós associarmos que o diabo é a proveniência do mal, o diabo é o mal, seria uma vida simples, porque era localizar o diabo, fazer uma coisa de XY, não é? Onde é que está o diabo? E pronto, se ali está o mal está ali rodeado de bem. Mas não é isso. O diabo é uma coisa que vai derretendo, vai passando, vai deixando indícios, e portanto o diabo deixa marca em todo lado. Mas esta figura do diabo ainda hoje está presente. Nós vamos substituindo o diabo. O Hitler no século XX, o Stalin eventualmente, agora o Putin. Há um livro da Svetlana, que é o fim do Império Soviético. A Svetlana ganhou o Prémio Nobel e ela faz um conjunto de entrevistas. E nós percebemos que o diabo está ali. Ou seja, o diabo... nós hoje falamos do Putin, mas quem ler o fim da União Soviética, o fim do Império Soviético, da Svetlana, ela entrevista pessoas simples, médicos, tal, e o que se percebe ali é uma insatisfação enorme com a perda do Império Soviético. E, portanto, aquilo... É fácil dizermos que o diabo está ali e matamos o diabo e matamos o mal, mas não, é qualquer coisa de absolutamente diluído. No livro corta-se a cabeça ao diabo, mas ele multiplica-se ainda por cima. Sim, eu acho que o grande perigo da figura do diabo, e aí quando o diabo aparece, o diabo, coitada, farta-se apanhar pancada aqui, não é? Porque o problema é quando nós definimos que o diabo é aquele e, portanto, que aquilo é o mal. A partir daí, nós somos o bem. E a partir daí nós podemos fazer o que quisermos ao mal, porque está definido o mal, é esse o perigo. E eu, no outro dia, é engraçado que estas conversas, o que eu gosto é que às vezes descubro assim coisitas que não têm importância nenhuma, mas são descobertas parvas, mas no outro dia, por exemplo, a falar sobre o diabo, descobri quer dizer, não é uma descoberta, esta coisa, que o mal não está nos sujeitos, está no verbo. É engraçado como também a linguagem nos dá. Ou seja, onde é que está o mal? Está na palavra torturar, por exemplo. Torturar é um mal. E, portanto, não é se o Putin tortura ou se o outro lado tortura. É torturar é um mal. Porque se nós definimos que o mal está ali e o bem está aqui, então o bem pode torturar. É isso que... Eu estive em Hiroshima, não é? Eu estive no Japão e um dos sítios foi Hiroshima, comi maçãs, bebi água, aquilo é super... Mas nós, por exemplo, não temos quase que não se fala de Hiroshima, é incrível, Nagasaki, não é? Por exemplo, Nagasaki foi bombardeado, havia 5 cidades na lista da bomba, e uma delas era Kyoto. Eu fui a Kyoto, não sei se conhecem Kyoto, é uma cidade incrível, e pensar que aquilo podia não existir. Nagasaki, porque é que foi bombardeada? Porque era Hiroshima a primeira, havia uma segunda, eu não me recordo qual era, mas o avião que levava a bomba tinha uma série de nuvens, havia uma série de nuvens naquele dia, como hoje, não é? E, portanto, o avião deslocou-se. Em vez de dizimar ali, virou para Nagasaki. Esta coisa também do mal e do acaso. E, de repente, por exemplo, em Hiroshima morreram 100 mil pessoas em 10 segundos. 100 mil pessoas em 10 segundos. Mas porquê é que morreram 100 mil pessoas em 10 segundos com a bomba atómica? Porquê é que se pôs a bomba atómica ali? Porque, a certa altura, aquele era um mal. E, portanto, pôr uma bomba nuclear passa a ser o bem a cortar a cabeça ao diabo, não é? Vai cortando a cabeça. Portanto, a definição de diabo é perigosíssima
para o diabo, porque eu, se fosse diabo, não saía à rua porque é um perigo, porque o diabo apanha com bombas atómicas, é cortado aos bocadinhos, é torturado, etc. Mas do ponto de vista artístico, criativo, o mal é mais interessante do que o bem, ou não? Sim, é uma das coisas, seria outra conversa grande, espero que também não me interpretem mal, porque tenho que falar 2 segundos sobre coisas muito densas, não é? Mas é uma das críticas que eu faço ao politicamente correto, por exemplo, quando quero eliminar o mal por exemplo, dos livros infantis, não é? Eu falei na outra apresentação do Diabo, falei muito disso. O que marca... Bem, todos adoramos crianças, todos temos filhos, primos, sobrinhos, as crianças são o melhor do mundo, já dizia a pessoa, ironicamente, o verso... O que é incrível é que o verso que toda a gente cita, e o melhor do mundo são as crianças, não é? Cita do Pessoa. Quem ler o poema, portanto, quem se der ao trabalho de ler um verso anterior, o verso a seguir, percebe que ele está a ser absolutamente irónico. Portanto, o que ele está a dizer, o melhor do mundo são as crianças, o que ele está a dizer verdadeiramente é o pior do mundo, de longe, são as crianças. É isso que ele está a dizer. Quem ler o poema... Mas o que ficou... Mas é incrível como citam nas escolas. Na escola está aí o melhor do mundo são as crianças. Mas as crianças são de uma perversidade. Eu acho que uma das grandes façanhas do humano é... As crianças são incríveis em algumas coisas, mas têm uma perversidade extraordinária. Eu dei o exemplo agora num outro lançamento em Óbidos, por exemplo, a brincadeira que parece absolutamente inconsequente das cadeiras, não é? As cadeiras. Agora, por exemplo, aqui temos uma cadeira a mais. Normalmente, a brincadeira de haver 5 cadeiras para 6 pessoas, não é? Alguém não tem cadeira. E, normalmente, a música está a tocar, alguém para a música e depois vão todos a correr e há um que fica de fora. Isto parece que rimos muito e tal, é muito divertido. Para perceber a violência disto, basta lembrarmos da Presidente da Comissão Europeia recentemente na Turquia, quando de repente está ela, o Charles Michel, se não me engano, e o Presidente turco, e estão 2 cadeiras para 3 pessoas. E ela fica em pé. E o que é ficar em... Depois sentou-se num sofá, uma cadeira secundária, não é? O que é ficar em pé, não ter cadeira? É não ter lugar, é ser expulso, é uma forma violentíssima de bullying. Quer dizer, convidem 12 pessoas para casa e ponham só 11 cadeiras. E experimentem isso. Mas voltando à questão das histórias infantis. Mas, quer dizer, esta perversidade, se é retirada das histórias, de alguma maneira se retira a forma de reagir à perversidade. A única possibilidade de eu reagir ao mal é eu contactar muito com o mal. É um pouco como o piripiri, a pessoa habituar-se àquele gosto e reagir. Mas estamos a retirar isso às crianças hoje, nomeadamente na história dos livros infantis? Nos Estados Unidos há histórias que, objetivamente, não há ponta de diabo. Há os muitos santos, os poucos santos, os muitíssimos santos. São variações de santos. É uma chatice, é a coisa mais chata do mundo. Mas, porque eu dou muitas vezes esse exemplo, a coisa do lobo, não é? Nós podemos não gostar, mas, por exemplo, a história do capuchinho vermelho e do lobo, se nós tirarmos o lobo, é isso. É simplesmente uma menina que vai com doces entregar à avó, os doces, a avó come. Não há conflito, não é? Maravilhoso. Portanto, sem o lobo, os miúdos gostam é do lobo. Os miúdos gostam é do lobo. E o que é a literatura e o que é a arte? Podemos não gostar, é tramado estarmos nesta atividade e isso ser o centro, mas a arte tem a ver com o lobo. Como é que faz o lobo, como é que... O bem é absolutamente extraordinário. Admiro aquelas pessoas que se sacrificam, enfim, por exemplo, a ideia de sacrifício é uma ideia incrível, não é? Eu abdicar da minha vida em relação a outra. Vai contra a natureza biológica, nós queremos viver, toda a gente quer viver, e esta coisa do sacrifício pelo um amante, pelo um filho, uma mãe por um filho, isto é absolutamente incrível, é das coisas mais extraordinárias. Eu queria escrever até um livro sobre isso. Mas a base natural, biológica, é uma base maldosa. Nós temos um estômago único, egoísta, temos uma vida única, egoísta, intransponível. Eu posso estar apaixonadíssimo por uma pessoa, e ela está aqui ao meu lado com dores enormes, e eu estou aqui sem dores absolutamente nenhumas. Posso mostrar compaixão, posso ir buscar medicamentos, mas o terrível da vida é que não há um pingo de dor que seja transferível.
E isto é absolutamente terrível, quer dizer, na pandemia, das coisas mais chocantes, eu escrevi sobre isso na altura no Diário da Peste, e no Diabo aparece qualquer coisa que tem a ver com isto, que é, nós tivemos meses sem estar com amigos. E o nosso organismo, feito de rins, coração, etc., etc., uma série de ideias também sobre a amizade, a importância da amizade, bem, o nosso organismo manteve-se intacto. Não tivemos um ataque cardíaco por não termos estado com amigos. E isto é terrível. Eu gostaria muito mais de uma espécie animal que tivesse um ataque cardíaco por não ter estado 3 meses com um amigo. Mas nós não temos ataque cardíaco nenhum. O nosso coração continua impassível e morre de coisas muito concretas. Ou seja, nós não morremos por não vermos um amigo, morremos por causa de um vírus. E isto é miserável, é mesmo. Nós somos miseráveis, não vale a pena. Muitos que estão aqui, de certeza, são fantásticos. Estou a falar mesmo mais pela minha experiência pessoal, na minha relação comigo próprio. Gonçalo, já vamos prosseguir a conversa, vamos ler o novo excerto temos uma biologia muito maldosa, a nossa biologia foi mal feita, não é? O Garujo. Há também isto, a construção do grande armazém. Assim ele é chamado. A construção leva meses e meses. É uma construção bem feita. Este armazém vai guardar algo muito precioso, algo vivo e que se mexe e protesta e pode rebelar-se. Por isso, na construção do grande armazém, estão envolvidos os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, os melhores construtores, os melhores operários, os que carregam mais peso e os mais minuciosos pintores, porque também os pormenores são importantes. Aos olhos de todos ali está a crescer o grande armazém. E as pessoas não sabem para que serve, mas percebem que é para algo importante. É um armazém que vai guardar um povo, armazená-lo, mas não como se armazena o trigo, cereais que têm um tempo de duração e que, portanto, muito em breve vão ser descarregados e colocados em circulação antes que estraguem. Aqui não. Este é um armazém semelhante aos armazéns que guardam algo que pode ser apenas necessário daqui a muitas décadas, quando se exigir material para bombas novas ou outras intervenções. É um armazém cuja localização pode ser esquecida, porque provavelmente o povo que ali vai ser armazenado não vai ser necessário antes do próximo século. 100 anos sem necessidade de um povo. Eis o sonho do capitão Mau Mau, que 100 anos passem e ninguém se lembre desse povo, da sua utilidade, como uma ferramenta que é escondida num sítio bom e belo e que ninguém usa. Portanto, todos esquecem a sua função e passam a utilizar outras ferramentas. Eis o sonho de Mau Mau, que o povo armazenado seja esquecido e que o mundo utilize outros povos que não aquele. Que utilize, por exemplo, outros povos para objeto de ódio e por isso não sinta necessidade deste que agora é armazenado. 100 anos bastam para que um povo seja esquecido. Gonçalo, retomávamos precisamente a conversa por essa última frase. O tempo que demora que esqueçamos um povo. Pois. Ou se quiser destacar algo deste texto tão rico. O que é uma ideia? Uma ideia é muitas vezes um choque fortuito ou não, ou voluntário, entre duas palavras, é engraçado, não é? E, por exemplo, aqui a ideia é o choque entre armazém e povo, não é? Armazenar um povo. Seria algo inconcebível. Muito simples, não é? E não é inconcebível, é de tal forma concebível que é fazível e está a ser feito até em democracias. Por exemplo, eu falei noutro... Não, inconcebível do ponto de vista moral, tolerarmos isso nesse sentido. Eu falei noutro contexto, por exemplo, que em algumas capitais da Europa, portanto, de democracias, por exemplo, os sem-abrigo estão a ser retirados do centro, não é?
até por causa do turismo. Não ferir a vista. Os vários CEFs, Serviços de Fronteiras, por exemplo, pessoas muito pobres que estão a tentar obter cidadania, que eram localizadas no centro, estão a ser para... E, portanto, há, por exemplo, Londres, e há coisas interessantes, por exemplo, agora, por exemplo, em Inglaterra quase tudo se paga com cartão, o dinheiro físico está a desaparecer, e está a acontecer um problema incrível, que é incrível perceber como é que, por exemplo, os pedintes, não é? Como é que se paga um pedinte não havendo dinheiro, o dinheiro está a desaparecer, e já se fala... Até nisso são vítimas. Não, já se fala em Inglaterra de uma espécie de cartão ou de receptor de pedinte, quer dizer, uma espécie de receptor eletrónico do pedinte ou do próprio Estado. Mas é interessante que de repente nós estamos tão centrados na riqueza que de vez em quando historicamente havia um rei que tinha uma fita à volta do dedo, não é? Assim, um laço. E ele, pronto, esqueceu-se, passado um tempo esqueceu-se para que é que era o laço. E ele perguntou, tenho este laço há uma data, isto era para quê? Era para você não se esquecer do povo. E é engraçado. E nós estamos tão obcecados pela riqueza que de vez em quando, e os pobres? E, por exemplo, a Inglaterra está um problema, porque depois, quando alguém não tem mesmo dinheiro nenhum e mata alguém. E é engraçado como de repente esta coisa... Nós estamos mesmo centrados, todos nós, não é? E eu incluo-me nisso. Depois, noutro contexto, posso falar sobre isso. Eu há 3 semanas, 3 semanas, 4 talvez, fui assaltado no espaço público, em Lisboa. Pronto, não vou contar pormenores, mas assaltaram-me e foi uma coisa até violenta. E é engraçado muito como é que se pensa sobre... Uma coisa é uma pessoa pensar teoricamente, não é? Depois pensar quando essas coisas acontecem. E foi interessante até a forma como eu fui evoluindo sobre aquilo que aconteceu, porque foi, a certa altura, uma agressão sem sentido, não é? Não me defendi, não havia razão nenhuma. Mas é interessante perceber como se está a criar uma determinada hostilidade. E, portanto, ou seja, há um grande armazém dos pobres, isso não tem. Escreveste a pensar em alguma situação em particular, este povo armazenado? Não, é evidente que isto tem muito a ver com o século XX, é evidente que há imagens que alguém pode ler no Diabo, por exemplo, a menina que o diabo escolhe comer é mais pequenina, porque o diabo está com fome e é bonzinho, não quer comer, não quer cozinhar mais comida do que pode comer, é uma bondade do diabo, não é? E, portanto, escolhe uma das meninas para cozinhar, para comer, escolhe a menina mais pequenina porque está com fome comedida. E a menina, quando está no forno, eu não vou contar o final, é um final feliz, mais ou menos feliz, não digo se é para o diabo, se é para a menina, mas é feliz, alguém ficou feliz. Mas ela depois está no forno, está lá dentro do fogão, daqueles fornos que têm um vidro, não é? E está a dizer adeus, está toda contente, porque ela ganhou o jogo da moeda, não é? Quem acertasse na moeda ia para o forno, e ela estava toda contente que acertar na moeda, acertou. Portanto, estava na brincadeira de crianças. E depois ela está lá dentro do forno e os irmãos, porque os irmãos têm todos os nomes dos Romanov, não é? O Alexandre, a Tatiana, nesta. Os filhos dos Romanov, que foram os últimos czares, não é? Em 1917, é um enigma engraçado porque nunca foram encontrados os corpos. Depois há teorias que eles fugiram ou que foram mortos, que a Tatiana foi vista 30 anos mais tarde, não sei o quê. E estes são os únicos que têm nome. Todos os outros têm nomes de funções ou de questões físicas, não é? Um bocado como nas aldeias, que é o carpinteiro, o coxo, o solteiro. É muito cruel, porque as pessoas têm nomes de características ou de coisas que aconteceram, não é? O falhado, o que não consegue, não é? Enfim. Mas há aqui muito... Por exemplo, essa imagem da menina a dizer adeus da janela, quem ler pode pensar nos comboios em que os judeus diziam adeus da janela, não é? Portanto, há várias interpretações possíveis. Isto é muito... O que eu pretendi no Mitologias, e aqui no Diabo particularmente, na Mulher Sem Cabeça, o Homem de Mau Olhar, nos outros também, era muito pensar esta ideia do mito, que é a ideia da possibilidade total, portanto, não há regras da realidade. Uma pessoa pode não ter cabeça e no dia a seguir ter cabeça, enfim. Pensar como é que hoje nós explicaríamos alguns acontecimentos do século XIX e século XX, não é? E portanto, há muitas vezes este cruzamento, o grande armazém, claro que pode ser cruzado com esta ideia do século XX, mas nunca é uma questão simbólica, eu não gosto nada dos simbolismos.
Mas a escola é um grande armazém, por exemplo. A escola é um grande armazém e é interessante como as pessoas... Por exemplo, esta ideia de haver a escola separada da vida, que é uma coisa muito recente, apesar de tudo, tem alguns séculos, portanto é muito recente, é uma coisa muito de assumir a escola como um armazém, onde as pessoas estão, antes de entrarem na vida real, a prepararem-se, a aprenderem determinadas coisas, depois saem do armazém cheios de conhecimentos para a vida. Por exemplo, isto é uma coisa que um grego antigo ria-se imenso disso, não é? Então, tu vais estar 20 anos fora da vida, e depois, ou 22. Portanto, há uma série de grandes armazéns que nós vamos construindo, muitas vezes pondo as pessoas como um estoque, não é? E há também um lado cruel que eu perguntei-te há um bocadinho, se achas que tudo tendo para o esquecimento, 100 anos é quanto basta para esquecer o povo armazenado? Sim, eu acho que basta uma semana. Ou até menos. Sim. A dificuldade de quando vamos crescendo, tentarmos ser lúcidos e reagir às coisas, é que realmente é difícil, é difícil. Um exemplo é das mortes no Mediterrâneo, por exemplo, dos imigrantes. Passado o choque inicial, vamos quase Passado o choque habituando. inicial, não é passado o choque inicial, houve um período, por exemplo, em Portugal é típico, e houve um estudo até, uma tese de mestrado, a faculdade é boa nisso, que de vez em quando as pessoas têm 2 ou 3 anos para estudar uma coisa muito específica. E, por exemplo, houve um estudo universitário que mostrou uma coisa muito simples. Houve um período na televisão, falando em Portugal exclusivamente, e nos outros países é evidente, na televisão, abria sempre a televisão com os imigrantes que morriam afogados no Mediterrâneo. E, portanto, eu ia ao café e todas as pessoas estavam a falar sobre isso, sobre o horror, etc, etc. Passado um mês deixou de se falar e houve um rapaz que fez um estudo, perceber, passado um ano, que não se falava, quantas pessoas é que estavam a morrer? Estavam a morrer quase 10 vezes mais do que estavam a morrer. E já não causava a mesma comoção. Já ninguém falava nada. Estavam a falar se o Benfica ganhou 4-0 ou se o Porto não sei o quê. E esta ideia, por exemplo, de democracia e depois as pessoas estarem sempre a falar... A ideia de liberdade de pensamento. E depois eu vou a um café e as pessoas estão sempre a falar da mesma coisa. Estão a falar ou dos imigrantes ou do jogo. Tal. Ou seja, o que é incrível é como é que nós estamos a construir uma multidão. Há imensas exceções, mas em parte uma multidão acéfala, completamente acéfala, que dizem que vivem numa democracia, que são livres de dizer o que quiserem e pensar sobre o que quiserem, mas pensam sempre, estão sempre a pensar o mesmo e a dizer o mesmo sobre o mesmo. E isso é absolutamente incrível. Como é que uma pessoa vive num país democrático e depois a escolha, por exemplo, a escolha sobre aquilo em que se vai pensar. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. A escolha em que é que eu vou pensar amanhã é uma escolha importante. Eu não quer dizer, parece-me óbvio. Em que é que eu vou pensar? É uma escolha importante. Vou pensar como é que se faz a água, vou pensar sobre os imigrantes. Esta escolha é determinante. E esta escolha é individual, tem que ser uma escolha individual. E nisso o livro no geral, eu acho que o livro tem esta potência. O livro, precisamente porque é uma escolha individual, nós, naquele momento, escolhemos um pouco aquilo em que estamos a pensar. Enquanto os meios de comunicação, precisamente coletivos, a escolha em que é que vamos pensar é uma escolha exterior. E eu acho inaceitável alguém com mais de 18 anos, eu diria, alguém com mais de 10 anos, aceitar que os outros determinem em que é que ele vai pensar. É inaceitável em qualquer sítio. Gonçalo, mas nós aceitamos já, não é? Livremente, ou pretensamente, de forma livre. A conversa está interessante, mas vamos trazer mais um contributo, um olhar certamente muito interessante sobre o diabo e sobre a obra de Gonçalo M. Tavares. Chamo por isso ao palco o Álvaro Domingos. Já agora dizer, há pouco tempo brinquei com isso, eu não me vesti mal de propósito para hoje, eu visto-me mal de uma forma constante, homogénea. Mas dizer, estas botas, é engraçado, que são muito feias, mas a vida é são assim. Confortáveis. Vivemos com o que podemos. Mas eu comprei antes de ir passar um fim de ano na Rússia. Eu passei um fim de ano em Moscou, que é um frio. E estas botas, apesar de feias, são quentíssimas. E isto é importante dizer porque estamos a falar do grande armazém, desta coisa do povo. Nesses 2, 3 dias, a Rússia está a fazer uma coisa que é o seguinte. Está a deslocar
cerca de 60 mil ucranianos de Kherson, a cidade que está a ser a tentarem recuperar, a Ucrânia está a tentar recuperar, 60 mil pessoas, contra a sua vontade, está a deslocar para território russo. Em 2022, em outubro. Sim, sim. Isto é semelhante ao que nós conhecemos no século XX. Isto é uma deportação em massa inacreditável. Porque levar uma pessoa, se pegássemos alguém aqui, levar contra a sua vontade para outro país ou para outro sítio, isso já era uma violência. Mas levar 60 mil pessoas, isto é uma loucura. É uma loucura total. E é um grande, é mais uma vez um grande armazém, não é? Álvaro, bem-vindo. És um leitor atento da obra vasta do Gonçalo há muitos anos, pelo que sei, mas leste de forma muito particularmente atenta e devota este O Diabo. Livro que tem múltiplas leituras, que já falámos aqui, o Gonçalo já falou aqui em muitas delas, mas o que é que te impressionou mais? O que é que destacarias da leitura deste Diabo? Boa noite. Eu destaco o imaginário prodigioso deste homem. E a maneira, porque é esse o encanto da literatura, julgo que para todos nós, são essas formas de contar o mundo, não é? De produzir um imaginário e de encontrar palavras para coisas que nós temos dificuldade em exprimir. Tu falavas há bocado do armazém. É uma das passagens do livro que mais me impressionou, porque o Gonçalo também é conhecido por trazer para a escrita noções de espacialidade incríveis, que nos ajudam, por exemplo, neste caso, a visualizar o que é o mal, o poder de manipular multidões. E esta caixa deste armazém é incrível, porque a comida vem de cima e há imagens... Eu lembro-me de imagens da televisão, de ações da ONU, da FAO, libertando sacos de comida de helicóptero e aquilo ser pesadíssimo e aleijar pessoas positivamente. Ou então as pessoas terem uma atitude terrível, que é... Está um monte de gente cheia de fome, que já não comem há imenso tempo, e ao mesmo tempo afastam-se porque sabem que aquilo vai cair, mas aproximam-se o mais possível para ver quem chega primeiro. É uma violência sobre outra violência. Quem apanha. E depois, aquela coisa tenebrosa que muito literária, que o armazém tem que ter janelas. Janelas é uma palavra, janela, não é? Pois é, um armazém que tem um buraco para entrar comida e um buraco para sair depois dejetos, tem um poço, não é? Tenebroso. E tem os dejetos. Tem janelas que é a palavra escrita, janela, não é? Que as pessoas estão diante da palavra escrita para... A coisa da janela é importante. Tu queres dar deste mundo do espaço. Geógrafo. Eu sei. Depois, do mundo do espaço. Pois isso... A coisa da possibilidade de ver uma saída, não é? No espaço. Não, é? Não, e o visualizar as coisas, não é? Dá outro sentido da realidade. Há um que diz que a realidade é apenas a parte da ficção que se consegue provar que existe. Não é? E então, a literatura é este jogo incrível de produzir realidade, dizendo que é ficção, porque nos consegue construir dispositivos de acesso à compreensão do mundo ou à apresentação das coisas. O livro é terrível, não é? É o diabo mesmo. O meu pai dizia a brincar... Mas é muito cómico, é muito mais ou menos. Eu acho. Mais ou menos. A ideia de duas meninas estarem fascinadas com o jogo. Por exemplo, as crianças fascinam-se muito com o jogo. Ele tinha as duas mãos esquerdas, não é? O diabo tem duas mãos esquerdas, exato. Não vemos essa parte. Tem E duas mãos esquerdas, portanto, os dois polegares apontam para o mesmo lado, não é? Que é uma coisa... Eu só a partir de escrever isso é que, pronto, esta coisa de dois polegares parece que equilibra, não é? Um polegar está a apontar. Mas quando os dois polegares estão para o mesmo lado é complicado. Ele tem duas mãos esquerdas, portanto... Por um lado é ali uma coisa estranha, mas por outro lado não tem mão direita. Quem é que é a mão direita do diabo? É o Alexandre, não é? Um dos meninos do Romanov. E é isso, eu acho que nós somos a mão direita do diabo. O diabo tem duas mãos esquerdas e é meio tropo. Mais algum... Felizmente estamos nós com nossas mãos. Eu confesso, algum capítulo que tenha impressionado em particular? Este. Sim. Este impressionou-me muito. O Gonçalo falou também na cena do capítulo do forno, também da menina. Do forno, sim, porque... Há muita coisa do espaço também, a reta, não é? Sim, a reta infinita e uma geografia que é uma deambulação, e é um fio, portanto é a ideia do labirinto.
É um espaço que se vai desenrolando e acaba na Terra Negra, onde a fenda que o fio descreve no chão é uma luz. São imagens muito poderosas. Eu confesso, comecei a ler o livro com imagens de infância, porque o livro começa com essa perversidade dos contos infantis, aparentemente inocentes, e há aquelas pequenas histórias que acabam de forma desconcertante, porque uma criança diz, então, e abrimos-lhe a porta? E o outro diz, sim, matamos-lo. Portanto, dizem isto com a maior da naturalidade, porque são assim. Acaba por ser cómico, como disse o meu pai Gonçalo. dizia, a propósito dos miúdos, quando estavam mais descontrolados, que tinham o diabo no corpo. Não é? Era uma expressão que se dizia, não sei quando tem o diabo no corpo. Ou que anda o diabo à solta, não é? E então, o diabo que eu tenho da minha infância não é um diabo sério. Não é a encarnação do mal, filosoficamente falando. É qualquer coisa que está ali à mão e que vai fornecendo explicações práticas sobre o conhecimento das pessoas, o conhecimento do mundo, aquilo que desconhecemos ou aquilo que nos assombra, e a gente diz sim, e fica a repetir muitas vezes assim, pois, é o diabo, não é? Então, o diabo é uma figura muito rural ao mesmo tempo, não é? Porque o diabo na cidade já não... É menos Mefistófeles. É É menos sofisticado. Hoje estive com ele. Hoje estive em Soura e estava a comentar que vinha cá hoje a propósito do diabo e diz-me assim o Rui, vamos ver o diabo numa igreja, portanto, num lugar próprio. E então vamos ver o altar do diabo. E o que é o altar do diabo? É um daqueles altares clássicos das almas penadas. Como se sabe, um dia a Igreja inventou o purgatório porque era muito mal, não é? As pessoas iam só para o céu ou iam só para o inferno e assim tinham ali um intermédio que dava para negociar. E uma das coisas é que dava um rendimento enorme à Igreja. Havia pessoas que deixavam fortunas enormes para se dizerem missas, para limpar a folha, não é? E ser libertado. E pronto, então há aquelas chamas e aquele ambiente incrível e no meio daquilo tudo há o diabo. E o diabo é uma figura humana com um olhar terrível, torce todo, tem um pé enorme. E aquela imagem é tão forte que as pessoas referem-se àquele altar como o altar do diabo. E pronto, e lá está ele no seu lugar, sim, não é? Sim. Porque está... E é engraçado, por exemplo, nós associamos, por exemplo, a frialdade ao diabo, não é? Sei lá, um diabo que Leonardo DiCaprio, não é? Este gajo não é Perdi algum poder. E é muito engraçado como nós metemos uma série de coisas, Sim, uma mas espécie também de perturbação corporal, ou é coxo. há o diabo sedutor, não é? Porque o diabo é sobretudo aquilo que nós não controlamos, não é? Mas em relação a este diabo em concreto, Álvaro, destacarias mais alguma... O Álvaro falou já agora de uma personagem, que é o Alexandre, que já agora, para quem não leu o livro, que eu acho que é determinante e que tem a ver com uma coisa que... Uma das coisas que eu gostava agora de estudar é a escola, não é? Perceber? Eu acho que a escola no geral, é um fracasso completamente. É o terceiro conto. É o terceiro conto. O Alexandre tem palas de cavalo. O Alexandre é o filho mais velho dos Romanov. Tem palas de cavalo. E as palas de cavalo agora estão a desaparecer por causa das defesas, dos defensores dos cavalos, não é? Portanto... E as palas de cavalo é de uma violência enorme, que é precisamente a pessoa só ver em frente. E, portanto, é a violência que diz para onde é que tu vais olhar. E esta violência de palas de cavalo, que o Alexandre usa mesmo palas de cavalo, é a violência que existe na escola. É uma violência de palas de cavalo. Que é a violência, por exemplo, que está marcada, por exemplo, pelos exames. Quando alguém se interessa por outra coisa que não seja o que vem no exame, põe-lhe as palas de cavalo e diz, não, desculpa, não percas tempo. Tem resistido à mudança. Passam as décadas... Mas não é universal. Eu tenho um familiar próximo que está, por exemplo, em Cambridge, por exemplo, e eles não têm avaliação até por exemplo, na licenciatura, não têm avaliação até ao terceiro ano, não são avaliados. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é absolutamente palas de cavalo é a questão da avaliação. Quando nós sabemos o que é que vai ser avaliado, estamos a pôr as palas de cavalo numa criança e continuamos a pôr. Porque a pala de cavalo é mesmo tirar a curiosidade, não sei se concordas. Sim. Em termos de espaço, é mesmo colocar uma linha reta e vamos seguir, como o Alexandre, que segue com as palas de cavalo a linha reta, não é? E como é que nós transformamos pessoas curiosas em pessoas que querem ter 17 e 18? Não é? É uma coisa que me perturba muito, que eu vejo muito atualmente num mundo em que as crianças vêm muito tarde.
são filhos únicos, têm muitos avós, muitos tios, são o centro das atenções e por vezes são uns pequenos tiranos, porque eles são especialistas em se eu não tenho isto com o pai ou com a mãe, vou com aquele. E há uma oscilação entre uma enorme normatividade, portanto, pais que acham que têm que pôr palas e que têm que criar um sistema de valores e objetivos absolutamente lineares, não é? Nós ainda usamos a palavra retificar, que é pôr em linha reta. Correto, não é? Correto. Exato. E, ao mesmo tempo, uma permissividade total, porque depois, se contrariar a criança pode ficar traumatizado. Ou se ele está agitado e é mal criado, é uma birra, não é nada, é porque ele é assim, é nervoso, ou inventa-se logo uma psicologia qualquer para chamar um nome àquilo. E tenho esta ideia de que há uma visão muito ambivalente das crianças e depois que na escola que há comportamentos completamente opostos, não é? Ideias libertárias, que as crianças devem ser educadas na natureza, na floresta, chapinar na lama, etc. E depois, ao mesmo tempo, são inspecionadas e dizem, vem da escola, tem os sapatos sujos. O que é que aconteceu hoje na escola? Tem os sapatos sujos. Não, assim Eu não percebo muito bem, hoje em dia, quais são as formas dominantes de sociabilidade, porque parece que o mundo tem demasiado ruído e convivemos muito em ambientes muito formatados, quase tribalizados, de pessoas que têm uma visão do mundo que por força há de ser aquela, e ao mesmo tempo uma hiperabundância de factos e de morais e de estéticas e não sei o que mais. E eu vejo nos meus alunos, que já são crescidos, uma dificuldade muito grande em posicionarem-se. Não é? Ao mesmo tempo terem um certo calo no conhecimento crítico, não é? Terem tido poucas palas, não, têm muitas palas, ao mesmo tempo também um bocado perdidos com a contradição e a abundância e a contradição de factos que existe neste mundo que está sempre a mudar, não é? E daqui a meia hora o assunto já é outro e amanhã já é outra coisa, e depois há aquele dilúvio constante das notícias da internet, das redes sociais, não sei o que mais. Dilúvio. Sim, há muita coisa em cima do indígena, não é? E depois o indígena, ora parece que está completamente perdido e anda ao sabor daqueles movimentos e daqueles vórtices, ora de repente fica hirto e quieto e pronto, e as coisas passam ao lado e... Aqui há uns primeiros capítulos sobre a escola. Eu contei recentemente, talvez a pessoa que mais me tenha marcado durante o percurso é o José Bragança de Miranda, já contei várias vezes isso, da Universidade Nova. E marcou-me, já contei várias vezes isto, mas vou relembrar rapidamente. Quer dizer, nós tínhamos 21 anos, 22 no mestrado, éramos todos, era uma turma muito engraçada, tinha uma série de pessoas que depois foram artistas, criadores, era uma turma engraçada e todos tínhamos lido e tal, mas tínhamos a arrogância dos 22 anos, que é muito particular, é diferente da dos 23. E ele dizia 20 teorias em 5 minutos e houve lá uma miúda que a certa altura, a nossa colega, que disse, professor, desculpe lá, não estamos a perceber nada. E ele respondeu, sabes, quando tinha 16 anos, li Heidegger, não percebi nada, fui ao espelho e disse, José, tens de ler mais, porque ele era José Bragança de Miranda. E depois continuou com o mesmo ritmo, o mesmo pedalado. E a partir daí eu percebi uma coisa simples, realmente a escola não pode ser paternalista. Se tu não entendes, o problema é teu. E é um problema. Não entender é um problema. Mas não é um problema do conteúdo, é um problema teu. É isto que eu acho que tem que se virar, porque quando se assume que a pessoa, se não compreende, é um problema da proposta, isso vai simplificar, as pessoas ficam como estão, muitos adultos, a dizer sobre um assunto, dizem goto, não goto. Como um bebê, não tem... E muitas vezes estudantes universitários. Gosto, não gosto. Dão-lhe um tema e a pessoa tem uma frase. Pensar é uma multiplicação de frases em redor de um tema. Pensar é muito isso. E cada pessoa, neste momento, tem uma frase, quando muito, não é? Sobre um tema. E eu acho que há claramente uma desistência perante a dificuldade, que é uma coisa simples. Por exemplo, eu trabalho com pessoas especiais, no sentido de que têm problemas de linguagem, trissomia 21, etc, etc. Uma coisa muito simples, por exemplo, há pessoas, e o desenvolvimento normal acontece a mesma coisa, mas há pessoas, por exemplo, que percebem 21 palavras. Se eu lhe
E nós podemos construir livros para essas pessoas. Para eles entenderem, nós se fizermos um livro com 210 palavras, eles não vão entender nada. Só entendem 21 palavras. Mas se fizermos um livro com estas 21 palavras, ou com 20 ou 19, eles vão estar sempre no mesmo sítio. Portanto, qual é a lógica da aprendizagem? 21 palavras, percebem 21, vão ter um livro com 28. 7 não percebem. Não percebem, depois percebem. É isto. Se eu estou sempre diante daquilo que percebo, eu estou sempre à volta. E a escola está assustadíssima, começa a gritar quando os meninos não percebem. Quando devia ficar eufórica, não percebes? Então vais perceber, que bom. É muito bom não perceber uma coisa. É sinal que há ali um campo olha, para pensar. Não é? Sobre a construção da complexidade, uma vez ocorreu-me que se aquilo fossem desportos náuticos só havia 2 modalidades. Uma era o surf, não é? que é o mais fácil, que é surfar a superfície das coisas e, portanto, nunca se explora demasiado porque é mais cómodo e depois aquilo tem uma plasticidade enorme, tu podes mudar de tema com muita facilidade, podes mudar ideias, podes mudar a argumentação. Hoje já é muito difícil aquela aplicação quando fazes uma candidatura a uma bolsa da Fundação de Ciência e Tecnologia para explicar o estado da arte de determinada coisa. Eu digo sempre, não, a arte está em mau estado e por aí não conseguimos. E então, a maior parte vai surfando, porque andar pela superfície das coisas é aquilo que, enfim, é mais cómodo. E depois, o outro extremo, e eu acho que estes 2 extremos estão cada vez mais a separar-se, é o mergulho, em profundidade. É aquela pessoa que tem um determinado interesse, focado, nunca houve tanta informação disponível, não é? Claro. Que há bem pouco tempo era preciso viajar, ter uma permissão especial para consultar um arquivo, uma biblioteca, etc. Agora, a internet, como se diz, o Google, não é? Que é melhor que Deus porque responde sempre e também responde a formas de conhecimento altamente complexas. E acontece-me muitas vezes, na minha profissão, de estar perante pessoas que ou estão a fazer mergulho de profundidade e, portanto, há coisas incríveis que passam-se completamente, sim, não é? Que são muito disfuncionais e depois, estou a ver uma matrícula ali. Já foi encontrado. Os meus editores estão-se a especializar em matrículas. E no surf aconteceu-me recentemente de estar a ouvir uma conversa no bar sobre um tema de uma tese de mestrado e eu dizia-me assim, mas eu tenho um livro fenomenal lá em cima no gabinete que vais gostar imenso porque te responde exatamente a isso. E ele de repente olha para mim, está bem, então eu logo passo lá. Pronto. E depois ele veio lá e peguei no livro e assim, olha, é este. E aquilo, a cena foi mesmo assim. Ele tomou-lhe o peso, fez assim e disse, ui, mas isto é grande. Sim, mas tu vais ver, também há muitas maneiras de ler, não é? Sim, mas... E diz-me ele assim, pois eu só criou uma frase. E então... Mas há tipos incríveis, não é? Ou seja, se calhar estamos a dar também uma carga muito negativa. Eu, por exemplo, na Feira do Livro de Lisboa apareceu um miúdo com 16 anos e outro tinha 18 ou 19. E, incrível, tinham lido imenso, ou seja... Não é isso que eu quero dizer. Pois, sim. Não, mas como é que se constrói o pensamento? Mas creem que todas essas lacunas que estão a apontar ao ensino se devem também um bocadinho a estarmos todos reféns dos resultados, dos rankings, das performances? Eu acho um bocado isso. Dos programas, sim, e da extensão. Eu acho que sim. Porque a escola é mesmo uma coisa incrível. Quer dizer, aprender, a curiosidade é uma coisa extraordinária. E acho que nós transformamos uma coisa extraordinária numa coisa super... Ou seja, transformamos... É mesmo palas de cavalo. Nós transformarmos até pensando geograficamente, transformarmos uma planície enorme, com um monte, e de repente no meio da planície uma floresta, não sei, uma coisa gigante, de repente num alvo, que tem uma pontaria daqueles árvores de floresta, de repente nós estamos ali para acertar naquilo, e de repente é mesmo palas de cavalo, de repente há um mundo gigante, de coisas incríveis, de curiosas, e de repente nós estamos ali a estudar para um exame. Como é que um ser vivo, humano, que vai morrer, pode estar 22 anos, tirando os 6 primeiros, 18 anos até ao mestrado ou tal, 18 anos a atirar sempre ao alvo. O mundo é enorme
E está a tirar, está a estudar geografia se calhar todo curvado, quer dizer, está a estudar os grandes espaços. Se calhar está a estudar os grandes espaços numa cave virada. Quer dizer, é loucura total. É loucura total. Aqui no país vizinho, por falar na geografia, por exemplo, só metade do programa é que é válido para os exames nacionais. A outra metade é a escola que organiza, como muito bem entende. Com a obrigação de ter que deixar um legado desse ano, não é? As turmas que trabalharam aquele tema naquele ano, naquele projeto de investigação, têm que deixar um legado para o ano seguinte. Isto muda tudo, não é? A atitude dos professores, Aqui, o entusiasmo dos pois, alunos. Sim, completamente. Aqui não, tens programas deste tamanho, não é? Que juntam todos os assuntos em mais um, que depois é tudo embrulhado em PowerPoint e servido assim, Aqui há direto. uma personagem que é muito inteligente, que é a Olga, uma das meninas dos Romanov, e ela e a Maria, a certa altura, que tem piolhos, não é? E depois os piolhos têm, cada piolho tem um nome, não é? Então, esta coisa do nome é engraçado, como o nome humaniza, não é? Perceber O piolho esperto, o piolho pouco. Na aldeia, as galinhas têm nome, não é? Mas, a certa altura, rapam-lhe o cabelo, que é uma coisa simbolicamente muito forte. Por exemplo, nós não temos a noção, lá está, como o mal já foi definido no século XX, eram os nazis, depois tudo o que foi feito a seguir, Dresden foi destruído e era absolutamente inútil. E, por exemplo, uma coisa muito violenta que os aliados fizeram, por exemplo, era mulheres que tinham dormido com nazis ou tinham tido relações, rapavam-lhe o cabelo também, Quase como uma marca. como uma marca, não é? E aqui a Maria é rapada também completamente e há uma espécie de voyeurs que vão, e também há a Olga, que é muito inteligente, tentar perceber com o crânio rapado se vêem os pensamentos lá dentro, não é? E as pessoas pagam um bilhete para subir e para olhar por cima da cabeça, não é? Enfim, e por exemplo, isto tem muito a ver, é uma questão também, o diabo tem muito a ver com grandes espaços, a linha reta, etc., mas depois também com esses microespaços que no limite pode ser a própria cabeça e de repente a cabeça, podemos estar ali a ver o percurso quase do pensamento. Não Mas sei se a última passagem cruel, não é? que escolheste será essa, mas vamos ouvir a última passagem. Foi o Carlos que escolheu. Sim, o último excerto do diabo. Pois é, este armazém é semelhante a uma caixa com duas aberturas. E no topo, onde é impossível o povo chegar, há buracos, pequenos buracos por onde se despeja comida. A coisa é feita dessa maneira, como se ali estivessem vítimas de catástrofes naturais. Mas aqui tudo está mais organizado, porque o povo armazenado não se espalha, não tenta fugir, está todo concentrado no grande armazém e vem um helicóptero bom e atira sacos inteiros de comida pelos buracos do topo e alguns sacos não acertam nos buracos e ali ficam, no telhado do grande armazém. Há helicópteros assim, que apesar de serem bonzinhos, têm má pontaria. Porém, muitos acertam e a comida cai com força lá de cima, do céu, para dentro do grande armazém. Mas cai de tal altura que ganha velocidade e torna-se muito perigosa essa comida que salva. Essa comida que salva, esses, por exemplo, 20 quilos de comida que salva, caem a uma velocidade brutal e se acertarem numa criança, matam-na de imediato. Se acertam num adulto fraco, matam-no. Se acertam num adulto forte, talvez não o matem de imediato, mas é muito provável que mesmo assim ele morra. E, portanto, este sistema assusta o povo armazenado, que começa aos berros, cheio de medo, a correr de um lado para o outro, quando escuta o barulho das hélices do helicóptero bom. Todos começam a correr cheios de medo. Não há situação em que tenham mais medo do que quando os querem salvar. Mas, a pouco e pouco, o povo armazenado começa a organizar-se, a perceber que a bondade vem apenas pelos buracos do teto, como se o povo armazenado fosse um animal doméstico e um único e bondoso dono lhe atirasse comida pelos buracos da caixa onde o prende. E como o povo armazenado já percebeu que é um animal doméstico, consegue afastar-se a tempo daqueles envios de 50 ou mais quilos de amizade e bondade, 50 ou 60 quilos de ajuda que pode matar. Mas o espaço é tão reduzido que uns têm de subir para as cavalitas de outros,
Os homens juntam-se como nunca, e uns aproveitam para roubar os amigos, mas que roubam eles, enquanto a maioria levanta os braços o mais alto possível para que a bondade que chega de helicóptero acabe no sítio certo, no fundo dos seus estômagos. Estamos quase a terminar, mas só queria colocar uma última questão. O Gonçalo também já se vai despedir, mas só uma última questão ao Álvaro, se possível. É fácil situar a esperança num livro tão carregado como este? É quando o diabo é bom e é imprevisto, não é? Como quando ele decide para fazer pão, ainda está a escolher a outra criança e, em determinada altura, ela diz que só vai para o forno se levar a boneca. E depois ele chega à conclusão que a boneca que é de plástico, não é? E que o pão que ele queria fazer não tinha plástico e vira-se para ela e diz-lhe, então está bem. Pronto, acaba ali, não há problema É o final nenhum. feliz. O plástico a intervir no final feliz. Ou dos pratos, a história dos pratos que tinham um nome. Sim, eu tenho uma personagem, os pratos que tinham... Há aqui também episódios dos pratos com o nome do diabo, enfim. Mas eu, no primeiro livro, Uma Menina Está Perdida, A Mulher Sem Cabeça e o Homem de Mau Olhado, das mitologias, há esta personagem do Homem de Mau Olhado que é um homem bom, mas tem mau olhado, não é? E isto é das coisas também mais... Que é uma expressão muito popular, não é? Mau olhado. Mas imaginar um homem bom que tem mau olhado, e no caso dele, como é bom, tem mau olhado, e sabe que tem mau olhado, o olhado dele mata as pessoas, adoece as plantas, etc. Ele olha para o chão, porque não quer ferir ninguém, magoar ninguém, violentar ninguém. Mas como olha para o chão, portanto, como está sempre contido, confundem-no com alguém frágil. E, portanto, o homem de mau olhado, a certa altura, começa a ser maltratado. E é isto. A questão da maldade, o diabo... Eu gosto muito de uma história bíblica super rápida, que é uma lição sobre linguagem, sobre ação, não é? Que é um pai que tem 2 filhos e é preciso lavrar o campo, não é? E o filho mais velho diz, sim, eu vou lavrar o campo, mas arrepende-se e não vai. O filho mais novo diz, não, eu não vou lavrar o campo, mas arrepende-se e vai. Portanto, um diz, sim, vou fazer, mas não faz, arrepende-se. O outro diz, não vou fazer, mas faz e arrepende-se. E, portanto, esta coisa da maldade verbal, e por isso é que eu tenho muito respeito, claro, pela vigilância em relação à linguagem, e seria outra grande conversa, espero mais uma vez que não me interpretem mal. Há palavras, evidentemente, que têm de ser vigiadas e eliminadas. Um caso, judiaria, não é? Que se usava muito. Eu cresci em Aveiro e usava-se muito judiaria como maldade. Isto é claramente uma palavra ofensiva que tem que ser vigiada, eliminada, etc. Mas há um excesso brutal e tem muito a ver com esta ideia de uma crença. Ainda hoje há uma crença na palavra. Uma crença ao ponto de se assumir que alguém que diz palavras... podermos ter um juízo de valor mais negativo sobre alguém que tem palavras más, malignas, se quiserem, do que alguém que faz algo maligno, não é? E este episódio bíblico eu gosto muito, porque um diz que sim, que vai lavrar o campo, mas não faz, e o outro não. Portanto, não interessa quem diz sim, não. Não interessa quem diz o quê, interessa o que é que se faz, não é? Esta diferença básica, a linguagem, e está a falar, alguém, como é evidente, dá muita importância à linguagem. A linguagem é importante, não é neutra, temos de ser vigilantes, mas estarmos a escrever 500 artigos sobre a questão do pronome, e claro que é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo, no mundo não da linguagem, mas do concreto, lavrar o campo, há países onde estão a tirar partes da mulher, que consideram que são partes inúteis, porque são apenas partes para dar prazer como inutilidade. E de repente nós temos 10... Era interessante estatisticamente, não sei se há alguma tese de mestrado sobre isso, fazer uma análise dos jornais, de quantos artigos há sobre pronomes no Ocidente, ele, ela, não sei o quê, como usar, o cuidado com a linguagem, comparar com artigos sobre amputação genital na Nigéria. E deve ser, eu não quero exagerar, mas deve ser uma proporção, estou a falar nos jornais portugueses, franceses, espanhóis, no Ocidente, deve ser uma proporção à vontade, se calhar, de 1000 para 1.
E isto é puro racismo. Estamos absolutamente obcecados com a linguagem, que claro que é importante. Claro que há pessoas que são muito maltratadas pela linguagem, claro que se tem que ter cuidado com isso. Mas não, tem que haver um equilíbrio, quer dizer, porque senão é de uma... Estamos a dizer, o outro pode ser cortado aos bocadinhos porque é mais escuro ou vive num país que não é o nosso, e nós não podemos ser cortados aos bocadinhos, acho muito bem, e estamos já no campo da linguagem. Temos de terminar, Gonçalo. Deixa-me só colocar-te mesmo uma última questão em jeito de conclusão. Após tantas páginas, tantos livros a perscrutar em busca da origem do mal, sentes que estás mais próximo de um esboço de resposta? O prazer vem mesmo da impossibilidade de chegar a um sítio concreto? Eu acho que a característica do mal é realmente, uma das características é a metamorfose, não é? E aqui no Diabo isto está muito presente. O Diabo vai aparecendo de diferentes maneiras, apesar de podemos chamar sempre Diabo. Uma coisa muito bonita nas nuvens, eu agora escrevi uma crónica, não sei se já saiu, acho que não, mas sobre as nuvens. Uma coisa muito bonita nas nuvens é que as nuvens, ao movimentarem-se, mudam de forma. É um pormenor também meio pouco importante, mas é muito bonito. É o Aristófanes. Sim, é muito bonito, sim. Parece um carneiro. Era interessante que nós andássemos, mudássemos de posição, quando estamos a mudar de posição, mudássemos a forma, mas nós não mudamos. O movimento não altera a nossa forma, não é? O mal, acho que é um mal, para terminar se calhar de uma forma mais tranquila, é um mal meio poético, no sentido de o seu movimento muda a sua forma. E, portanto, como o mal está sempre em movimento, nós nunca sabemos a forma do mal. E isso é absolutamente terrível, porque o mal aparece sempre com outro rosto, mas é também, para quem se interessa pelo pensamento, é estar sempre diante de uma espécie de enigma. Deixa ver lá com que rosto e com que andar e com que cochear ou não cochear aparece o mal desta vez. E obriga-nos a estar vigilantes em função dessa metamorfose. Uma espécie de nuvens malignas, não é? Como se... acho que é uma boa definição. Gonçalo, Álvaro, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês por terem vindo. Deixem-me só dizer que vamos revelar nos próximos dias o convidado do mês de novembro. Quanto à sessão de autógrafos do Gonçalo M. Tavares, vai realizar-se no foyer. Muito obrigado por terem vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado. A Porto Editora espera que esta sessão tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado pela vossa presença. O Porto de Encontro conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, das Livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias e da Antena 1. Acompanhe toda a programação em portoeditora.pt/Porto de Encontro e deixe os seus comentários em facebook.com/Porto de Encontro. Obrigado e boas leituras.